É um prazer enorme ter você aqui nessa etapa desse curso, nessa etapa de todo esse treinamento. É um prazer de verdade. É um prazer enorme porque se você está vendo esse vídeo agora, com certeza você passou já por várias etapas do curso, várias etapas do treinamento e com certeza já está fazendo alguma diferença na tua vida. Essa etapa agora, eu vou falar para você da parceria lucrativa. A parceria, ela é lucrativa quando é boa para os dois lados. Quando a gente tem um parceiro, um amigo de trabalho, chama como você quiser. Eu falo de parceria lucrativa porque eu tenho muitos parceiros que trabalham comigo há longos anos e normalmente essa parceria ela é realmente lucrativa. E quando a parceria ela é lucrativa para os dois, tanto o teu parceiro, colega de trabalho, amigo, chama como quiser, ele vai querer fazer mais parcerias com você porque é lucrativo para ele e você ao mesmo tempo vai querer ter essa parceria lucrativa, essa parceria, o teu parceiro, o teu amigo, teu irmão, teu primo, pessoa que trabalha junto com você, você também vai querer ter essa pessoa trabalhando junto, porque além de ser lucrativo para você também, é uma pessoa que vai estar sempre disposta a te ajudar, ou a trabalhar para você, ou trabalhar com você, não importa o termo que você usa, a pessoa trabalha para mim, a pessoa trabalha comigo, não importa o termo que você usa, desde que você respeite a pessoa que você contrata como terceiro, ou a pessoa que você pede ajuda como parceiro, e isso tem que ser realmente lucrativo para os dois lados. Sempre quando essa parceria é lucrativa para os dois lados, todo mundo sai bem, inclusive o cliente sai bem com essa parceria quando ela é realmente lucrativa para os dois lados, porque o trabalho é bem feito por todos, a entrega melhor, todos querem uma entrega melhor, então a entrega do serviço, do trabalho, ela é realmente mais consistente, ela é realmente mais efetiva, ela é de uma forma mais rápida, ela é de uma forma mais detalhada. Tudo isso acontece quando tem uma parceria que os dois ganham, não precisa ser igual, os dois não precisam ganhar igualmente, mas é bom que os dois ganhem o suficiente ou o combinado do início. Vou dar um exemplo. Chamei um amigo meu para trabalhar comigo esses dias e a gente foi fazer um trabalho. Normalmente eu pergunto para as pessoas que trabalham comigo durante o dia, eu pergunto quanto que você me cobra para fazer tal serviço. Eu não ponho preço no serviço de ninguém que trabalha comigo. E aí, nesse caso, nesse dia, a pessoa falou assim para mim, hoje eu vou te cobrar, um exemplo, R$250. Eu falei, pô, para fazer esse serviço? Tá bom, legal, vem, vamos lá trabalhar. E aí a gente foi trabalhar, trabalhamos junto o dia inteiro. No final do dia, foi um serviço simples, que demorou um dia só. No final do dia, o meu lucro para aquele serviço que eu combinei com o meu cliente antes de prestar o serviço era muito mais que isso. E eu achei justo dar os 250 e um pouco a mais. Esse um pouco a mais para o meu amigo foi muito a mais porque ele não esperava. Mas para mim estava tudo bem, porque eu já havia contado com algo a mais que ele cobraria, eu não precisava falar para ele durante o dia que eu ia fazer isso, mas como ocorreu tudo bem no dia do trabalho, ocorreu tudo bem durante o dia todo, deu tudo certo, terminamos antes do previsto até, como foi tudo certo, eu fiquei à vontade para poder fazer isso, e eu tinha a verba para fazer isso, era um combinado já com o meu cliente antes de eu chamar o meu amigo, estava tudo certo com o meu cliente, o valor que eu ia pagar, e eu pude naquele momento fazer esse agrado para o meu amigo. Ele ficou super satisfeito, ficou contente. Não é a primeira vez que eu faço isso, não só com esse meu amigo, mas com outras pessoas também, quando eu posso, quando o serviço é muito mais adiantado do que normalmente eu prevejo, eu faço questão de fazer isso, mas eu não deixo que isso vire uma regra, porque se vira uma regra, aí as pessoas se acostumam mal e todas as vezes que a gente chama essas pessoas para trabalhar, elas já esperam esse algo a mais. E algumas vezes isso não acontece, porque de repente a proposta que eu combino com o meu cliente não é uma proposta que sobra o suficiente para eu dar um algo a mais, ou às vezes o serviço demora um tempo a mais do que o normal, tem algum imprevisto no meio do caminho e aí a verba no final não sobra para o algo a mais. Então isso realmente não pode virar uma regra.
ela tem que ser de vez em quando isso realmente acontece. E você tem que estar super à vontade para fazer isso. Tudo que você doa tem que ser de coração, tem que ser espontâneo. Isso você não pode cobrar nada em troca. Não é porque eu dei esse algo a mais, nesse caso para o meu amigo, que daqui uns dias eu vou chamar ele para fazer um trabalho e vou falar, cara, você não vai poder me cobrar nada hoje, tem como você fazer um servicinho só para compensar aquele que eu te dei aquele dia? Isso jamais eu faria. E eu te dou um conselho, se você tem uma intenção de fazer isso, não faz. Então se você não der algo a mais, está tudo bem, está tudo certo. No mínimo que você tem que fazer é combinar antes o valor e nesse valor cumprir com o que você combinou com seus parceiros. E quanto menos descontinho você fica pedindo para os parceiros, quanto menos você fica querendo pagar menos para os seus parceiros, isso tudo vai te deixando melhor. Cara, para de... o cara te cobrou, sei lá, um exemplo, R$1.000 para trabalhar num dia, para fazer um certo serviço que custa R$1.000 e você quer lucrar um pouquinho a mais do que você já está lucrando, você quer, faz por 800. Normalmente o cara faz, né? Se for teu amigo, se for um parceiro que você passa sempre serviço, normalmente o cara faz. Mas deixa para fazer esse tipo de negociação só quando você realmente precisa. Sabe aquele caso que... Vou dar um exemplo agora. Eu fiz um orçamento há pouco tempo atrás para uma reforma de uma casa bem antiga e tinha muita coisa realmente para fazer. E eu fui lá e eu me lembro que deu R$13.000 para fazer uma reforma. A gente ia mexer no telhado, ia mexer no piso, ia mexer na pintura, nas portas, tinha bastante serviço para fazer. E esse meu cliente, ele é indicado de um amigo muito antigo, que já me passa serviço o tempo todo. E esse cara que foi indicado, ele veio pessoalmente para mim e falou, cara, eu não tenho dinheiro, eu não tenho 13 mil para investir nessa casa. O que a gente pode fazer? Aí ele já me deu duas opções. Ele, ó, eu vou te perguntar o que a gente pode fazer, mas eu já vou te dar duas opções do que eu posso hoje. Eu posso pagar para você de todo esse serviço, ao invés de 13 mil, eu tenho disponível 9 mil e pouco. É o que eu tenho. Ou a gente faz uma parte agora, eu te pago uma parte agora, e no final do ano, era um pouquinho antes do meio do ano, e no final do ano eu te pago o restante e a gente continua fazendo o restante, mas aí esse tempo eu vou ficar com a casa parada. Aí eu pensei comigo lá naquele momento, se ele ficar com a casa parada, era uma casa que tinha, ela era uma casa de aluguel, o inquilino tinha ido embora e ele precisava alugar a casa. Se ele fica metade de um ano sem alugar, ele vai demorar mais ainda para ter dinheiro. Não só para me pagar, mas para ter dinheiro para ele movimentar, para ele sustentar, para ele fazer o que for conveniente para ele. Eu pensei, então vamos fazer o seguinte, eu vou conversar com todo mundo, com todas as pessoas que iam trabalhar nessa obra, e eu vou conseguir um pouquinho de desconto de cada um. Eu vou te passar o máximo que eu consigo. Com toda sinceridade, o mínimo que dá pra gente fazer, esse serviço a gente vai fazer. Por toda a sinceridade que o cara veio pessoalmente falar comigo, eu me senti não só na obrigação, mas no direito de conversar com todo mundo e realmente pedir um desconto. Esse é um caso que não daria para eu dar um algo a mais para todo mundo, ou nem para um, nem para outro, não daria. Pelo contrário, aí eu fui conversando com um por um, expliquei a situação, e aí conseguimos um descontinho de um desconto de outro, economizamos um pouco no material, ou fomos lá todo mundo junto e a gente pensou em uma estratégia que de repente a gente conseguisse fazer uns 2 ou 3 serviços de uma outra maneira que fosse mais rápido para a gente ser mais rentável na mão de obra e diminuir um pouco do custo. E a gente conseguiu chegar num valor muito próximo, não foi tudo isso que ele tinha proposto. E aí eu conversei com ele, falei, cara, a gente não consegue, os 9 mil e pouco, fazer todo isso de desconto, mas a gente conseguiu chegar muito próximo. Aí ele falou, tudo bem, vamos fazer, eu vou arrumar o restante, mas eu vou ter que te pagar daqui um pouco tempo e tal. Aí, tudo bem, conseguimos, eu aceitei a proposta, a contraproposta que ele fez e deu tudo certo, mas nesse caso é um caso de desconto, não é um caso de algo a mais. Isso pode acontecer, mas isso também faz muito bem numa parceria, porque esse cliente, ele já me indicou vários outros clientes, porque quando as pessoas perguntam para ele, cara, quem que arrumou sua casa? Ah, foi o fulano, inclusive na negociação foi assim, 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 bati um papo com ele, foi tudo certo, o pessoal que ele trouxe, cara, o pessoal agilizado, o pessoal gente boa e tal, virou uma parceria.
A primeira indicação que ele me deu do próximo cliente que veio depois dele, fizemos outros clientes, depois de um tempo ele me indicou uma pessoa, o trabalho que a gente fez, o serviço que a gente executou, para esse cliente que ele nos indicou, já pagou toda a diferença do que ele tinha pedido para a gente negociar. Então, às vezes, vale às vezes eu acho que não, mas todas as vezes, não poucas vezes, muitas vezes vale a pena a gente conversar com o cliente, dar um desconto, fazer uma forma de pagamento diferente do que todo mundo normalmente faz. Eu acho realmente que vale a pena, sim, porque você não cria só um vínculo de amizade, você cria um vínculo de confiança, um vínculo de parceria. Isso é uma parceria de cliente que vai virar amigo daqui a um tempo. E a parceria lucrativa não é com o cliente e não é com os seus amigos. A parceria lucrativa é com as pessoas que trabalham em conjunto com você. Algumas para você, quando você contrata o terceiro e você não vai para a obra porque você está em outra obra ou por algum outro motivo e você contrata algumas pessoas, isso você tem que ter um lucro desse serviço, porque o terceiro serviço é teu e você está repassando isso. E quando você, a lucrativa também, é quando você tem um amigo de repente que faz um serviço. Imagina que você é um pintor e está numa casa fazendo uma pintura e aí o teu cliente pergunta: cara, você conhece alguém que mexe com hidráulica? Só, puta, pensa com você, eu conheço uma pessoa que trabalha com hidráulica. Aí de repente é o teu vizinho, que é teu amigo, que você confia e fala: puta, o cara vai fazer um bom trabalho. Vai lá e pergunta pro cara: cara, é o seguinte, eu tô trabalhando numa casa assim, tem um serviço de hidráulica, te interessa? Você quer ir lá comigo? Aí normalmente o cara vai, faz um orçamento e o orçamento ele vai passar para você, não vai passar direto para o teu cliente. A não ser que você combine com ele um valor e fala: olha, é o seguinte, esse meu cliente pode ser que ele te pague, vou dar um exemplo, R$250 a diária, tudo bem? O cara fala: pô, tudo bem. Fala: você se importa de me dar 50 desses 250? Eu te indico, te arrumo o trabalho, você ganha o dinheiro e você me dá uma porcentagem. E isso é super justo, eu acho. O cliente vai pagar o valor justo que ele já ia pagar, R$250 numa diária, um exemplo de diária. E você vai ganhar uma parte do cara que não ia trabalhar amanhã, por exemplo. Então o cara não ia trabalhar amanhã, ele vai ficar em casa porque ele não tinha o que fazer. E ele vai ganhar os 200, que é super justo para ele. Estou falando 200 só para dar um exemplo. Esse valor que o cara combinou com você, de repente pode ser 1.000, 5.000, 20.000, 150, depende do serviço, depende da situação, depende de muita coisa. Mas no exemplo, eu dei 250, que é um valor justo para o cliente. O cliente sempre tem que ter um valor justo, e essa parceria de 3 tem que ser sempre muito transparente. Você não precisa falar para o teu cliente que você está ganhando comissão do cara que você indicou. Mas isso é super justo, sabe por quê? Porque a responsabilidade de quando você indica alguém é toda tua. Você indicou o cara da hidráulica, como você já está lá na pintura, mesmo que o cara seja seu amigo, teu parceiro, você confia, teu vizinho, teu primo, teu irmão, o cara fez o serviço, de vez em quando você vai lá e dá uma olhada. Mesmo que você não saiba o serviço, em algumas partes da mentoria, eu falo exatamente como que funciona isso. Como que você consegue enxergar o serviço, se ele está sendo bem feito, se ele está sendo cuidado, se ele está sendo de uma forma íntegra, se o cara está realmente fazendo o que precisa ser feito. Você vai lá e dá uma olhada, bate um papo com o cara, dá uma descontraída, deixa o cara respirar um pouco, tira um pouco do foco dele, de repente da tensão, que às vezes tem serviço que é meio tenso, e dá uma relaxada, respira de novo e olha de novo, você faz algumas perguntas. No final de tudo, vai lá e ajuda o cara, ou faz junto com o cara, o teste do serviço. Esse do exemplo de um serviço de hidráulica. Tem que ligar toda a água, tem que ligar todas as torneiras. O que ele fizer da hidráulica, você tem que testar junto com ele e prestar muita atenção e ver se o serviço está realmente 100%. Se tiver, é bom para todo mundo. É bom para o cliente que pagou e o serviço foi feito por uma pessoa que você indicou que você confia. E normalmente o teu cliente confia em você, por isso ele te chamou. Você ganha o dinheiro junto com a pessoa, uma porcentagem. O cliente paga um valor super justo das pessoas que ele confiou e está ali para fazer o melhor serviço. Isso eu chamo de parceria lucrativa. Isso você tem que cultivar. E sempre que você puder, se for do teu coração, paga algo a mais. Paga o almoço para a pessoa, paga uma coca.
qualquer coisa que você pagar mais do que você combinou quando você contrata alguém, quando você chama alguém para trabalhar junto, isso motiva e isso traz mais confiabilidade, mais garantia de que sempre que você precisar, você pode contar com essa pessoa. Cara, muito obrigado de verdade. Se você ficou até aqui nesse vídeo, segue para o próximo passo. Por enquanto, já é muito provável que você já tenha tido bastante resultado em todo o decorrer do treinamento, todo o decorrer do curso. É muito provável que você já tenha muito resultado. Daqui para frente, bola para frente e sempre para o alto e avante. A gente vai conseguir junto um resultado fantástico, eu tenho certeza disso. E logo em breve a gente bate um papo. Se não for no presencial, vai ser numa chamada de vídeo. A gente vai bater um papo junto. Eu quero saber de você, como que você está se saindo, se você está tendo alguma dificuldade, se você está patinando em alguma parte do percurso do treinamento, uma parte do percurso do curso. Se você estiver patinando, eu tenho o maior prazer, de verdade, de te ajudar pessoalmente. Se não for presencialmente, vai ser por vídeo, mas eu vou te ajudar pessoalmente. Vou tirar todas as suas dúvidas, a gente vai bater um papo bem legal, bem produtivo e bastante dinâmico. Muito obrigado, de verdade.